Olá, muito bom dia! É um prazer, uma alegria grande nós podermos juntos estar aqui estudando, meditando na palavra. E aí, o que você tem achado? Como você tem reagido diante dessas revelações, desse compartilhamento que temos feito sobre as coisas do fim? Eu tenho deixado aqui, a cada vídeo que eu tenho colocado da Escola Bíblica Dominical, eu tenho colocado no nosso descritivo os vídeos anteriores, bem como as referências que nós utilizamos aqui, para que você possa, dentro dessa série, verificar quais são aqueles assuntos que nós já abordamos aqui sobre o tema As Coisas do Fim. Quero orar com você agora, para que a gente possa aproveitar esse momento e Deus venha falar ao nosso coração. Amém? Ó Deus amado, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, para juntos meditar na Tua Palavra. Fala ao nosso coração nesse dia, dá-nos, ó Deus, o entendimento e a revelação do Teu Espírito Santo, porque precisamos e dependemos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É muito bom a gente poder estar compartilhando das coisas assim concernentes à palavra. E eu quero, nesta manhã, já que nós vamos falar sobre as 7 taças da cólera de Deus que serão derramadas sobre a terra, justamente naquele período que vai ser a segunda metade da semana profética de Daniel, ou seja, nos últimos 3 anos e meio desse período da grande tribulação. Quero então ver com você, dentro de um quadro panorâmico, os assuntos que nós já temos estudados até aqui. Observe aqui nesse quadro, onde nós tratamos sobre o período dos personagens que vão estar atuando nessa última semana profética de Daniel, os últimos 7 anos, começou na abertura dos selos, lá de Apocalipse. E vimos que na abertura do primeiro selo já desponta o cavaleiro do cavalo branco, em que o anticristo começa a agir no mundo. E logo depois disso vem a abertura dos outros selos. Esses 4 primeiros são forças espirituais que vão estar agindo através da guerra, da fome, de mortes. Depois, na abertura do 5º selo, João viu a visão dos mártires que estavam sofrendo por conta de todas as dificuldades e perseguições que está havendo no mundo. Logo em seguida, na abertura do 6º selo, o sol e a lua escurecem, e então, na abertura do 7º selo, houve aquele suspense sobre a face da terra. Então, depois veio o toque das trombetas. Veio a primeira, a segunda, até a 7ª trombeta. O granizo, a montanha de fogo, a estrela absinto que cai e as águas se tornam amargas, os astros são abalados. Depois, Satanás é expulso do céu e cai sobre a terra, e ele recebe a chave do poço do abismo e abre a porta do abismo com gafanhotos, que são demônios que são ali colocados para atormentar a vida dos homens. E depois, na 6ª trombeta, os anjos que estavam sobre o rio Eufrates, eles iam ser liberados para poder fazer grandes danos sobre a face da terra. E finalmente, quando se tocou a 7ª trombeta, aí houve glória no céu, porque é anunciado, é chegado, então, finalmente, o tempo de Jesus Cristo tomar posse do seu reino e estabelecer o seu reino na terra. Então, quando se toca a 7ª trombeta, ele vem para conquistar. E nesse período de conquista é quando é preparado as 7 taças para serem derramadas sobre a face da terra, porque ele vem agora, não como salvador do mundo, mas como juiz, trazendo julgamento a todas as nações que rejeitaram a sua palavra e que causam transtorno para a vida daqueles que creem na verdade. Então, as 7 taças aqui está representado nesse gráfico, serão as 7 taças dos últimos flagelos sobre a terra, e será um período de grande sofrimento. Nós então observamos nesse gráfico que na primeira metade da semana profética de Daniel, que são os últimos 7 anos,
está ali a abertura dos selos e o toque das trombetas. Já na segunda fase, quando Jesus Cristo começa a vir para trazer juízo sobre a terra, onde vão ser derramadas essas 7 taças da ira de Deus, acontecerão então na segunda parte, ou nos 3 anos e meio posteriores. E aí nós vamos ver aqui agora que no capítulo 14 de Daniel, ele faz uma introdução descrevendo ao apóstolo João, que está tendo essa visão, de 7 eventos, que nós vamos agora ver aqui que eventos são esses, antes de entrar propriamente no derramamento das taças da ira de Deus. Então o primeiro evento que João descreve aqui está no versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E está escrito aqui, né, sobre o Monte Sião. O Monte Sião tem uma representação espiritual sobre a Jerusalém celestial, falando sobre o céu, como também tem, é claro, o sentido literal. Será que nesse ponto, nesse momento, está falando sobre os 144.000, sobre o Monte Sião? Será que ele está tendo uma visão do céu ou está tendo a visão dele lá em Jerusalém? Pelo contexto das Escrituras, nós observamos aqui que está se referindo ao ambiente celestial, pois ele estava vendo tudo isso diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciãos. Então está se referindo a uma visão celestial da presença desses 144.000. Na verdade, esses 144.000 são o quê? Primícias do Senhor, ou seja, são aquele povo que o Senhor separou para estar ali lado a lado, porque eles não se macularam, ou seja, não se contaminaram. Nas Escrituras, muitas vezes, nós observamos que a prostituição está relacionada com o misticismo, com o culto a ídolos, com outras religiões. Então, esse sentido, né, de que se não se macularam, não é só no que diz respeito a de não terem se casado ou terem tido relacionamento com mulheres, mas pode também ter o sentido espiritual, pois eles não se deixaram levar pelas correntes das religiões, eles mantiveram-se fiéis, firmes na aliança com o Senhor. E por esta razão, por eles não terem se contaminado, não terem achado mentira em suas bocas, eles foram tidos como primícias do Senhor, estava ali na presença do Senhor. Esse foi o primeiro evento que João viu aí antes de entrar nas taças. João teve agora a visão do segundo evento, né? Ele presenciou aqui, ainda continuando no capítulo 14 de Apocalipse, o segundo evento está escrito assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as águas e as fontes das águas. Veja, nesse tempo, o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor, ele está tendo uma visão, está pregando o evangelho do reino. Esse evangelho aqui agora que está sendo pregado, não é aquela questão do evangelho da graça que é pregado pela igreja do Senhor, né, para se converter a Jesus, mas aqui já está se pregando o evangelho para que todos recebam agora aquele que está chegando para tomar posse do reino e que se submetam a ele. Está sendo preparado aqui agora para o reinado de Cristo sobre a terra, o seu reinado milenar. Então ele está vindo para tomar posse, ele vai trazer julgamento, ele vai trazer juízo, e veja que em todo tempo, lembre-se sempre disso, há oportunidade para arrependimento.
há oportunidade para se submeter à vontade de Deus. Lá diz na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, fala que sempre Deus dá oportunidade. Antes do derramamento do juízo, sempre há oportunidade, como foi nos dias de Noé. Noé foi o apregoeiro da justiça, preparando naquela ocasião a humanidade para o juízo que seria derramado. Mas eles não deram crédito àquilo que Noé estava proclamando, e veio sobre eles as águas do dilúvio. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, o Senhor sempre dará oportunidade para que haja arrependimento, para que haja a transformação de um coração duro para aceitar a vontade de Deus e aí ser salvo pela misericórdia do Senhor. O terceiro evento que João viu ali nesta visão que antecede ao derramamento das taças da ira de Deus, diz aqui no verso 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui está já anunciando que está chegando a hora de Babilônia cair. Quem é Babilônia? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre a queda de Babilônia. Babilônia, na verdade, é um sistema mundano, um sistema do mundo. Então nós vamos ver a queda desse sistema do mundo que tem atraído as pessoas, que tem feito com que as pessoas se voltem para a imoralidade, para a religiosidade, para a idolatria e tantas outras coisas que fere o coração de Deus e que destrói e arruína a vida dos homens. O quarto evento que João viu aqui nessa introdução está aqui escrito o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Aqui já está sendo anunciado: olha, aqueles que recebem a marca da besta, aqueles que adoram o anticristo e a sua imagem, criada ali pelo falso profeta, esses receberão agora duro juízo. Prepare-se, porque está chegando. Então o anjo vai anunciando essas coisas antes de acontecer. Ora, os servos de Deus, diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, quem são aqueles que vão estar adorando a besta? É justamente aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, esses são aqueles que se tornarão adoradores da besta e do falso profeta. E por isso elas vão passar pelo juízo. O quinto evento está aqui no verso 13, Apocalipse 14, e diz assim: então ouvi outra voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É um período de grandes sinais, problemas que nós já vimos que vão estar acontecendo sobre a face da terra, com a abertura dos selos, o toque das trombetas, muita coisa já estará acontecendo, a atuação do anticristo, a perseguição. Então, vidas que não aceitam a adoração do anticristo, que não recebem a marca da besta, terão dificuldades sob todos os aspectos e serão perseguidas e torturadas até a morte. Então aqui está dizendo: bem-aventurados esses que agora morrem no Senhor, ou seja, morrem recusando-se a aceitar a marca da besta, porque enfim estão crendo, acreditando naquele que prometeu. Bem-aventurados aqueles que morrem em Cristo, porque é melhor morrer dessa forma e aí receber a vida eterna, receber a salvação em Cristo Jesus, do que ficar depois sofrendo todos aqueles tormentos que virão sobre a face da terra com a taça da ira de Deus.
Então veja o que agora está escrito no sexto e no sétimo evento. É interessante agora o sexto e o sétimo evento, que parecem ser coisas iguais, mas são dois eventos distintos. Observe aqui o sexto evento. Olhei e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha assentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nesse momento, amados, quem é que estava sentado sobre a nuvem e desceu sobre as nuvens com a foice na mão para ceifar a terra, para ceifar aqueles que estavam sobre a terra? Aqui eu creio que esse aqui refere-se a Jesus. O texto, como Jesus disse a respeito da sua volta, que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 30 e 31. Olha só o que está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Eu creio que João aqui está vendo, está assim, vislumbrando a cena do arrebatamento, a cena em que Jesus vem e recolhe os seus da face da terra, antes que seja derramado as últimas 7 taças da ira de Deus sobre a face da terra. Por isso que eu tenho dito para vocês, quando nós abordamos no domingo passado sobre o arrebatamento da igreja, a igreja passará por um período, eu assim acredito, conforme os textos bíblicos que nós discorremos aqui no domingo passado, eu creio que a igreja passará assim por um período de provação, de perseguição, porém nenhum fio de cabelo da sua cabeça cairá sem o consentimento do Senhor, porque o Senhor é quem peleja pelos seus, e o Senhor dá livramento à sua igreja, e o Senhor virá com grande poder e glória e vai tirar a sua igreja de sobre a face da terra, vai recolher os seus antes que seja consumada a ira de Deus sobre a humanidade. Agora, no sétimo evento, olha só como é parecido, mas trata-se de uma ceifa diferente, é uma vindima. Olha só o que está escrito. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Veja, tendo ele também uma foice afiada. Mas vamos ver agora para que serve essa foice. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então, nesse ponto, vai estar sendo ceifados de sobre a face da terra. Quem? Os ímpios. Aqueles que, como diz aqui a Escritura, né? O anjo passou a foice e vindimou a videira da terra, porque já está madura, ou seja, a medida do pecado chegou num ponto que agora precisa ser tomada uma providência, assim como foi para Sodoma e Gomorra, assim como foi para outras ações de juízos que Deus derramou sobre a terra, é chegado então o tempo dela ser vindimada. Essa cena dessa vindima aqui não é a cena descrita em Mateus 24, como nós lemos, mas ela está descrita em Mateus no capítulo 13. Jesus, ele falou quando ele abordou sobre aquela parábola do trigo e do joio. Veja só o que diz lá em Mateus 13, versículo 40 a 42. Pois assim como o joio é colhido
e lançado ao fogo. Assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Assim haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus, ao contar a parábola do trigo e do joio, ele está dizendo: agora chegou a hora de fazer diferença entre quem é e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Teve até a ocasião que os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor não tira logo esse joio que está semeado aí no meio do trigo? Porque eles causam grande transtorno no meio do trigo. Então tira o joio. Eu falei assim: não, peraí, ainda não é chegada a hora. Porque se eu arrancar o joio também, pode ir trigo junto, porque eles são muito parecidos. Eu quero mostrar para você um vídeo que eu recebi essa semana que fala sobre essa questão da diferença. Olha só qual é a diferença entre trigo e joio. Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então isso aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Isso. Então vou mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Isso. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, olha, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Viram que interessante essa diferença? Vejamos então agora que a partir do capítulo 15 de Apocalipse, o que diz o verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Nós estamos observando, pelo que está aqui registrado, que aqui se consuma tudo aquilo que era necessário fazer de juízo sobre a face da terra. Nós vemos aqui pela palavra que essas taças serão derramadas então nessa segunda parte da semana de Daniel, ou seja, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. A primeira taça, aí já está no Apocalipse, no capítulo 16, no verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esses, portanto, que receberam a marca da besta e que estarão sofrendo úlceras na sua carne, na sua pele. Essas úlceras, diz lá no livro de Levítico, que quando a úlcera ela se tornava constante, ela acabava se tornando em lepra. Então vai aparecer tumores semelhante à praga, a 6ª praga do Egito, quando o Senhor manifestou contra Faraó aquela praga que os homens tiveram úlceras na sua carne e eles estarão em grande sofrimento. Veja que essa praga que vai ser derramado é sobre todos aqueles que recebem a marca da besta. Pode acontecer nesse período e vai acontecer pessoas que não receberão a marca da besta. Por quê? Porque elas se convertem, elas reconhecem que o anticristo, que o falso profeta, eles são do maligno, do diabo. E eles ouvem a proclamação do evangelho dos anjos, eles ouvem a proclamação das escrituras que ainda estará disponível sobre eles, eles veem, reconhecem o erro que cometeram, portanto não se sujeitam. Então a cólera que vai ser derramado aqui, nesse ponto sabemos que a igreja já não está mais presente, porque antes do derramamento da cólera de Deus, o Senhor
tomou a sua igreja e está consigo nos céus, lá junto com 144 mil, desfrutando das bênçãos no paraíso do Senhor. Todos aqueles que já foram salvos, que foram arrebatados pelo Senhor, quando o Senhor levou-os nas nuvens. A segunda taça está aqui em Apocalipse 16, no verso 3, diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Aqui vai acontecer que o mar vai se transformar em sangue. E também, agora na terceira taça, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramar o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Então veja que os anjos aqui estão declarando, né, que tanto as águas do mar, quanto as águas dos rios, das fontes das águas, todas se transformaram em sangue. E da mesma forma que foi derramado o sangue de pessoas inocentes, profetas, servos de Deus, homens do Senhor, também será agora colocado para eles somente sangue, para que se eles quiserem beber alguma coisa. Agora vejamos a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. A quinta taça: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Veja, às vezes nós ficamos pensando, né, por que as pessoas não se posicionam, não se chegam à conclusão que não vale a pena permanecer no pecado, não vale a pena se rebelar contra Deus, não vale a pena viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. E quando acontece que Deus manda avisos, manda juízos, e elas começam a sofrer, a experimentar as agruras do pecado, ou seja, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, porém, é a vida eterna. E mesmo experimentando a dor na carne, ao invés de elas se reposicionarem, elas ainda blasfemam contra Deus. Agora vamos ver a sexta taça. Derramou o sexto anjo a sua taça, e sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos, imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui, amados, quando é derramada essa sexta taça e as águas do grande rio Eufrates, elas se secam. Vocês se lembram que quando nós estávamos abordando sobre o toque das trombetas, nós vimos lá que o rio Eufrates ele está numa posição muito estratégica. Olha, observe esse mapa aqui. Nós observamos que o rio Eufrates ele faz uma certa proteção natural para que as pessoas não alcancem Israel, os povos que vêm do Oriente e nem do Norte atinjam o povo de Israel. Mas essas águas elas vão secar quando for tocada agora, quando for derramada essa sexta taça, as águas do rio vão secar. E diz aqui as Escrituras que é uma preparação para quê? Para que os reis e os povos que vêm lá do Oriente invadam a terra na grande batalha do Armagedon.
3 espíritos imundos saem por todas as nações da terra, convocando para a grande peleja do dia do Senhor. Nós vamos ver no próximo domingo sobre essa batalha, a batalha do Armagedon. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre o que vai acontecer, porque nós vamos ver isso no próximo domingo. E vamos então finalmente à 7ª taça. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós estamos vendo aqui que quando for derramada essa 7ª taça, grandes sinais na terra. Vai haver terremoto qual nunca houve antes. E vai dividir a grande cidade em 3 partes. Essa grande cidade pode estar se referindo a Jerusalém, que vai ser dividida. Vai estar sendo preparado um caminho para que possa passar por ali a nação de Israel, que vai estar pelejando na grande batalha do Armagedon, que nós vamos ver isso na próxima semana. Vai estar acontecendo chuva de pedras, com pedras que pesam 30 quilos. Imagina isso, né? Pedras de saraiva que estarão chovendo sobre a vida dos homens. E muita gente vai estar blasfemando contra Deus. E nesse tempo, amados, vai ser o tempo quando vai ser julgado a grande Babilônia. O que é essa grande Babilônia? Finalmente chegou o tempo dela ser julgada. Eu quero agora concluir, fechando aqui essa mensagem sobre o derramamento das taças, porque, como nós vimos, aqui se consumou, acabou. Então, o final de tudo vai ser a grande queda de Babilônia. Aqui no capítulo 17 de Apocalipse, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A Babilônia, ela pode ser reconhecida como uma cidade, como um local físico, mas ela é muito descrita nas escrituras como um sistema, como uma potestade que dissemina as coisas cruéis em todo o mundo. Houve um tempo em que eu quero trazer agora à memória a profecia de Abacuque. Naquele período do profeta Abacuque, o povo e a nação de Israel passava por uma lástima grande de destruição, de miséria, de injustiças. Eu estava assim diante de Deus, orando, buscando ao Senhor e com meu coração muito apertado por conta de tantas injustiças que a gente tem visto nesse tempo no mundo. E aí Deus me levou a esse texto de Abacuque para que eu viesse a meditar e refletir sobre isso. Quando Abacuque começa lá no seu livro, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita, ou seja, a briga entre as pessoas, a discórdias e discussões. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida,
e há tantas coisas injustas. Então eu me achei assim, de uma maneira parecida, né? Assim, orando diante de Deus, e Abacuque estava se lamentando diante do Senhor. Por que, Senhor, tantas coisas assim? Parece que o Senhor não está ouvindo o que a gente está passando, essa situação toda. Tem misericórdia de nós. E aí Deus se voltou e disse o seguinte para Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, eu vou fazer coisa tal que não acreditariam. E ele continua: pois eis que suscito os caldeus. Caldeus são os babilônios. Pois eu suscito a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí Deus falou a Abacuque: Abacuque, eu vou contar para você algo que talvez não acreditariam. Pois eu suscito contra este povo, a Babilônia, que é um povo que persegue, que mata, que destrói, que rouba coisas que não são suas e que vai se alastrando sobre a face da terra. Por que ele estava falando isso? Se você for observar lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, eu vou só lembrar a vocês que ali o Senhor está falando que muitas vezes, tendo falado a sua palavra para que o povo se colocasse na posição e se arrependesse, não deram créditos à verdade, não deram ouvidos àquilo que poderia trazê-los livres. Então o Senhor os entregou aos seus próprios desejos, entregou para que eles fossem então, já que vocês não querem saber da minha verdade, vocês não querem saber das bênçãos que eu tenho para realizar na sua vida, então fica com aquilo que vocês gostam. Abacuque ficou desesperado. Ele chegou na presença do Senhor e ele clamou: Senhor, não és tu desde a eternidade? Mas, Senhor, como podes tolerar esses traidores? Será que eles continuarão a matar os povos? Será, Senhor, que a iniquidade vai continuar destruindo a vida das pessoas? O mal vai estar prevalecendo, a justiça vai ser torcida sempre, Senhor. Até quando? Tem misericórdia de nós. E Abacuque começa a interceder e começa a orar, começa a clamar ao Senhor. E ele se colocou na torre de vigia para ver o que Deus ia dizer para ele. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ver até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então o Senhor disse para ele: olha, escreve a visão, para até quem passa correndo possa ver. E o que Deus disse para ele? Está aqui em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O Senhor busca, amados, fidelidade. O Senhor busca compromisso. Não é vida religiosa, não é vida de aparência, não é vida sem frutos. O Senhor busca vidas comprometidas, vidas que se colocam do lado dele, vidas que têm a verdade como um escudo e têm a certeza de que é Ele o nosso Salvador e que Ele está do nosso lado. Então, os maus não terão segurança, não terão mesmo. E ele vai, no versículo 8, ele diz assim: visto como despojaste as muitas nações. Agora ele começa a falar sobre o juízo desse povo que foi
separado para castigar aqueles que estavam em desobediência, que não queriam saber da verdade. Então, olha só o que Abacuque 2,8 diz: visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, como despojastes as nações, você vai ser atingida, Babilônia, seus dias estarão contados. Quando Abacuque ouviu isso, ele falou assim, como a recomendação do Senhor foi assim: se demorar a visão se cumprir, espera, porque está chegando a hora dela. Espera, porque os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas, elas viverão porque elas são fiéis, elas serão fiéis a Deus e elas serão abençoadas, libertas. Aí, então Abacuque disse: então, mesmo que eu não veja o fruto das oliveiras, mesmo que eu veja a terra minguando, muitas coisas acontecendo, todavia eu esperarei em Deus, eu me alegrarei nele, porque ele é o Deus da minha salvação e ele trará vitória para mim. Mas afinal, o que é a Babilônia? Apocalipse 17, versículo 5, olha só que Deus revela a João que estava escrito na fronte dessa mulher que ele vê como a Babilônia. Na sua fronte achava-se escrito: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, todo esse sistema que a gente vê de prostituição refere-se à contaminação com a religiosidade, com culto a outros deuses, posto que não são deuses. Também se refere a uma vida de devassidão, de imoralidade, de imundícias, de toda sorte de abominações. Tudo isso tem a ver com o sistema mundano, a corrupção, as coisas enganosas, Lá na segunda epístola de Tessalonicenses, diz lá o apóstolo Paulo que o Satanás, o anticristo e toda a manifestação do iníquo virá sob o engano, virá na asa das abominações. E por apoio dessa potestade, dessas coisas imundas que existem no mundo, o Senhor vai trazer juízo agora sobre Babilônia. E o sistema da Babilônia, isso vai cair por terra. Veja comigo no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 1. Fala assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra, e enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui no capítulo 18 vem descrevendo como é que vai ser a sua queda. A queda não só do sistema, como também da entidade, das organizações, do país que dá apoio e financia essa devassidão que hoje acontece no mundo. Vai cair tudo por terra. E aí no capítulo 18 de Apocalipse descreve toda a sua queda. Nesse tempo, finalmente chegou o cumprimento daquela profecia que Abacuque trouxe, que era para aguardar aquele escrito, porque ia chegar o tempo dessa Babilônia ser julgada. Parece que as coisas, às vezes não estão funcionando, tudo como se Deus não estivesse ouvindo a sua oração, mas você pode ficar certo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, e chegará o tempo dela. Fica firme no Senhor. Diz aqui no verso 20 de Apocalipse 18 o seguinte: exultai sobre ela, ó céu
e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Louvado seja Deus, chegará o tempo em que o Senhor fará diferença e tudo isso que você vê de injustiças hoje vai acabar. Então, amados, nessa próxima semana, no domingo, se Deus quiser, nós estaremos abordando sobre esses espíritos, né, esses 3 demônios que saíram pelos reis do mundo todo, convocando as nações para a grande batalha do Armagedon. Nós vamos estudar sobre isso, como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Vou procurar mostrar para vocês algumas cenas da onde é esse vale, também chamado Vale de Jezreel, lá em Israel. E vai ser assim coisas tremendas que vão acontecer. E nessa oportunidade, Jesus trará grande vitória ao seu povo. E finalmente será depois estabelecido o seu reinado na terra, o reinado milenar do Senhor, que vai ser no outro domingo, quando nós estaremos estudando o reinado milenar e o juízo final, quando termina todo esse assunto sobre as coisas do fim. Espero você lá e que Deus continue abençoando o seu coração. Faça comentários, coloque aqui registro daquilo que você ainda tem de dúvidas ou de considerações que você queira fazer sobre o assunto. Vai ser muito proveitoso para a nossa edificação. E espero você na próxima semana. Também eu quero convidar você a deixar aqui o seu like se você gostou, se você está sendo edificado, abençoado, porque isso incentiva outras pessoas a, quando verem esse vídeo, a serem motivadas também a desfrutar desses momentos de edificação. Que Deus abençoe seu coração e até a próxima, se Deus quiser.